Dando continuidade à questão das dificuldades e dos mistérios que envolvem a aprendizagem humana, e mais especificamente o TDAH, que eu havia já falado no vídeo anterior, vamos falar um pouquinho sobre o TDAH no adulto, porque, como vocês se recordam, no vídeo anterior eu falei que essa particularidade, que essa disfunção acompanha o indivíduo durante toda a sua vida. Porém, o que acontece no adulto? O adulto ele tem uma facilidade maior de lidar com isso, porque ele já está mais preparado para administrar as próprias emoções, as próprias atividades. Ele tem um controle maior da impulsividade, da hiperatividade, ou mesmo ele tem uma capacidade de entender e de se autocontrolar em determinadas ocasiões. Por exemplo, o adulto com TDAH numa sala de faculdade, ele não vai ter aquela questão de estar levantando o tempo todo, de estar interrompendo, de estar atrapalhando, porque ele já amadureceu o suficiente para entender que ali ele tem que ficar sentado. Ele vai fazer um esforço maior, obviamente, maior do que os outros alunos que não têm o TDAH, para permanecer sentado, para manter o foco, vai ter ainda alguma dificuldade na questão da concentração, porém não vai ter essa questão toda dessa agitação motora, tá? Existe também a questão, nós podemos ver, provavelmente muitos de nós conhecemos aquelas pessoas que perdem coisas com muita frequência, que esquece coisas, que vai, por exemplo, para algum local de carro e depois não sabe onde estacionou. Tudo isso, até um certo ponto, é normal. Tudo isso em exagero tende a demonstrar que esse indivíduo talvez tenha o TDAH, ou talvez ele próprio já tenha o conhecimento que ele tem o TDAH, que ele já vem desde a infância seguindo com essa questão, e talvez até já com um tratamento. Então, essa questão do TDAH, ela permanece no indivíduo, ele vai ter as características durante toda a sua vida, porém, isso bem direcionado, isso tratado desde a infância, com a psicoterapia, como eu falei, com o envolvimento da família, esse indivíduo vai estar preparado para lidar com essa limitação. Nós sabemos também desses indivíduos que muitas vezes se envolvem com brigas com muita facilidade, que é um pouco mais impulsivo, a questão das brigas de trânsito, ou mesmo a questão do abuso de drogas, ou tudo isso, em alguns casos, tem a ver com esse TDAH não tratado, eu diria, com essa pessoa que simplesmente cresceu daquele jeito e não aprendeu a lidar com essa situação. Por isso é importante, de pequeno identificou, começou a tratar, porque quando chegar lá na idade adulta, esse indivíduo ele sabe do que ele é portador e ele já passou por todas as etapas de amadurecimento, de tratamento e também de amadurecimento para poder lidar com as situações corriqueiras da vida. Para não ser, por exemplo, aquele indivíduo que sempre está num emprego diferente, porque ele não consegue, ele responde o chefe, ou ele esquece tudo que ele tem que fazer. Então, é importante esse tratamento de pequeno, esse indivíduo ele vai crescer, ele vai estar digamos, adaptado à sua situação e ele vai ter condições de administrar isso com uma certa tranquilidade, certo? Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo aqui, que apesar de ser uma condição que perdura por toda a vida, uma vez isso tratado, esse indivíduo ele vai ter condições de levar uma vida, eu diria, normal. Talvez ele vai precisar mais de uma agenda do que um outro que não seja portador do TDAH. Talvez ele vai precisar de um controle maior. Em alguns casos, pessoas adultas que precisam tomar medicação quando tem que apresentar um relatório um pouco mais detalhado na empresa onde trabalha, ou quando tem que ministrar uma aula que vai exigir um pouco mais da sua capacidade, ou quando tem que prestar um concurso. Então, em algumas situações, ele já sabe, ele vai se medicar naquelas situações específicas e o restante da vida ele vai tocar de forma normal. Então, é isso que era importante dizer nesse vídeo aqui. Ok? Beleza? Até mais!